Bom dia. Bem-vindos ao Mentes com Bíblia, todos os dias, 7h30, horário de Portugal, e hoje eu estou atrasada. Mas é por um bom motivo. Nós finalizamos ontem Sansão e hoje nós vamos lá para o livro de Ruth. E essa madrugada eu me acordei, e quando me acordo de madrugada, depois, na hora de levantar, é um pouco mais difícil. Porque daí a gente fica horas ali, né, orando. Eu tentei orar, orei, a gente tenta dormir, não consegue, e aí de manhã é um pouco mais difícil para despertar, mas estamos aqui na presença do Senhor. Mas o Senhor já tinha colocado uma palavra no meu coração, que era a palavra de Ruth. Eu amo a palavra de Ruth, porque a palavra de Ruth, ela sempre vem na minha vida no momento onde vai haver alguma transformação, vai haver algum, alguma saída de um momento para outro, e esse momento é um momento de transformação, um momento de mudanças. E eu amo essa palavra porque ela me encoraja a seguir em frente. A palavra de Ruth nos diz que o nosso Deus, ele não está numa caixinha, mas é um Deus poderoso que pode qualquer coisa, e ele faz o que ele quiser. E nós vamos ler aqui dentro do contexto de Ruth a respeito disso. Mas antes eu quero falar, ontem eu dei uma misturada em 2 versículos que eu gosto bastante, mas eu sempre assisto os meus devocionais novamente, porque eu tenho temor e tremor à palavra do Senhor. E nada que foge da Bíblia, nada que foge aqui dessa verdade que saem dos meus lábios. E eu gosto de me corrigir. Então eu tenho 3 versículos que eu vou citar muito, que são versículos que eu gosto. O primeiro é Tiago 4:7, que vai falar: portanto, submetam-se a Deus, obedeçam a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7, marque esses versículos. E quando você estiver num momento de afronta, um momento de opressão, reflita sobre esse versículo. Em obediência ao Senhor, nós podemos lutar com as nossas ferramentas, né, espirituais, contra aquele que é contra as nossas vidas, aquele que vem para matar, roubar e destruir. E eu gosto também do versículo, que está lá em 1 Tessalonicenses 5:22. Afastem-se de toda forma do mal. Muitas vezes nós vamos identificando, o Espírito de Deus vai nos falando sobre situações que nós vamos sendo conduzidos, e nós vamos indo naquelas situações, lá no nosso íntimo, nós vamos tendo um entendimento, não tem alguma coisa que não está legal. E a palavra de Deus nos fala: afastem-se da aparência do mal, afastem-se daquilo que vai nos levar diante das nossas fraquezas a cometermos erros. Se uma pessoa já foi viciada em álcool, e aí entra, depois de muitos anos, entra em um ambiente, ai, toma aqui só um golinho, é só um golinho. Afaste-se da aparência do mal. Uma pessoa que vivia, que fumava, tinha o vício do fumo, e daqui a pouco está ali no meio de um contexto onde todas as pessoas fumam, só uma tragada aqui, não vai fazer mal. Afaste-se da aparência do mal. Uma pessoa que tem questões com pornografia, uma pessoa que está aí, um homem, uma mulher solteira, né, que está sem o seu par ainda, não veja, não olhe cenas onde vão haver nudez, onde vão haver sexo. Fuja da aparência do mal. O nosso Deus é santo e nós devemos ser santos. Não olhe. Um outro exemplo, né? Você que é casado, não fica olhando mulheres no Instagram, não fica olhando mulheres em redes sociais. Os nossos olhos são a janela da nossa alma. Quando nós vamos dando brechas, né, ali rompendo os nossos muros, nós estamos caminhando para o pecado. Então, que nós possamos ter esse discernimento sobre o pecado, sobre quais são as nossas fraquezas. Nós meditamos ontem sobre as fraquezas de 2 dias, já 3 dias, sobre as fraquezas de Sansão. Os nossos pecados, as nossas fraquezas, o maligno, ele vai nos atacar nas nossas fraquezas. Você vai lá
e se encontra com uma pessoa que você gosta de fofocar, né? Essa pessoa está sempre lhe falando novidades a respeito da vida de outras pessoas, mas novidades com julgamento. Se afaste dessa pessoa. Então, seja consciente das suas fraquezas e lute contra os seus pecados, e o maligno fugirá de vós. Então, guarde estes 2 versículos. E tem uma outra palavra também que eu gosto muito e que eu falo bastante sobre as nossas lutas. Ó, pois não, Efésios 6, 12. Pois não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. As nossas lutas não são contra carne e sangue. Então, guarde essas 3 palavras, que são as palavras que eu gosto de citar bastante aqui. E ontem eu dei uma misturada, uma junção ali nos 2 primeiros versículos e agora está esclarecido. A palavra do Senhor, ela é verdadeira, ela é única, ela é libertadora e ela é transformadora. Então, vamos lá, vamos orar e vamos para Ruth. Pega a sua Bíblia, mantenha uma intimidade com a sua Bíblia, esse livro da verdade. Não confie somente no que as pessoas estão falando, não confie somente em pregações. Seja você estar ali em intimidade com o nosso Deus, seja você a conversar com Deus e Deus conversa conosco através da palavra dele. Então, fique atento a detalhes. Esses detalhes, muitas vezes, o Senhor usa para ministrar nas nossas vidas, o Senhor usa para alinhar o nosso contexto de vida, para que nós possamos estar cada vez mais santificados na presença dEle. Vamos orar, então, para nós começarmos? Só deixa eu levantar um pouquinho aqui o meu... Vamos lá. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, por esse tempo, eu te agradeço pela tua presença, eu te agradeço pela tua palavra viva, Senhor, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos dá todas as ferramentas, todas as armas necessárias para lutarmos a guerra que há, Senhor, em nossas vidas, nesse tempo, nessa jornada aqui nessa terra, neste dia, Senhor. Então, meu Deus, eu te peço, nos faz conhecer as nossas fraquezas, nos dá o discernimento, nos dá, Senhor, o entendimento, a sabedoria necessária para que nós possamos andar com passos firmes na tua presença, diante da tua verdade, Senhor, essa verdade que nos liberta, essa verdade que nos dá alegria, essa verdade que nos dá ânimo, essa verdade que nos dá força, Senhor. Ó Senhor, o Senhor nos fala na nossa palavra que o Senhor nos deu espírito de ousadia, Senhor. Um espírito de onde nós avançamos. O Senhor não nos deu espírito de fraqueza, Senhor, mas um espírito de ousadia e intrepidez. Então, que nós possamos, através da força da Tua palavra, Senhor, agirmos com ousadia e intrepidez nesse dia. Nos ajuda a entendermos, através da história de Ruth e Noemi, Senhor, a grande diferença que é estar na Tua presença, alinhados aos Teus princípios. Eu te louvo e entrego esse tempo nas tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos lá, então. Ruth. A história de Ruth começa da seguinte forma. Eu vou ler essa primeira parte e daí a gente comenta um pouquinho. Capítulo 1. Nos dias em que os juízes governaram Israel, ali nos dias de Sansão, nos dias do Gideão, nos dias foram logo após a morte ali de Josué, logo após a morte de todos os líderes que haviam ali visto as maravilhas no deserto, haviam ali passado o Rio Vermelho, haviam passado o Rio Jordão e aí conquistaram ali Jericó. Após a morte de todos esses líderes, o povo começou a se corromper novamente. Então Deus começou a levantar juízes ali na terra. Então é esse tempo aqui que Ruth viveu. Então, nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso um homem deixou seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque e a sua esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali.
um entendimento disso, né? Moabe eram os descendentes de Ló, que foram um incesto feito pelas filhas de Ló, que quando Sodoma e Gomorra foram destruídas ali, Ló fugiu ali junto com suas duas filhas e juntos com a sua esposa, e a sua esposa virou para trás e virou a estátua de sal. A Ló se isolou por medo, então as duas filhas acharam, não, nós não vamos ter filhos, nós não temos nem homens aqui, nós não temos com quem firmar aliança para termos uma família, vamos embebedar o nosso pai, então vamos ter filhos com ele. Olha a mentalidade maligna, né? Era totalmente contra os princípios do Senhor. Então elas fizeram isso, e dali então surgiu o Moabe, né? E aí, continuando, quando havia fome na terra, quando haviam falta de colheita, quando Deus não mandava as providências, era sinal de que o povo estava em pecado. Quando Deus mandava os inimigos, né, atacarem, levantava ali, levantou os filisteus, levantou os amalequitas, levantou os jebuseus, né? Quando levantava esse povo para ir contra o povo de Deus, era sinal de que o povo estava pecando, estava se desviando do caminho do Senhor. Então, aqueles 3 processos que nós falamos ali em Sansão, que era quando o povo se desviava, aí quando o povo começava a clamar ao Senhor por transformação, e aí o Senhor mandava então os juízes. Mas dentro desse contexto aqui, eles estavam passando uma fome muito grande em Belém. Então, Elimeleque, com a sua esposa Noemi, resolveram, não, vamos lá para Moabe, vamos fugir dessa seca. E olha o que acontece. Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas que se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilion também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Então ela foi lá para aquela terra, o marido morreu, e aí ela ficou com os 2 filhos, se casaram ali com mulheres daquela terra, onde ali as leis que Moisés deixou, que Deus entregou para Moisés e Moisés entregou para o povo, diziam que eles não deveriam se dar em casamento com povos que não fossem ali o povo israelita, que não fossem o povo ali judeu, né? O povo ali de Deus. Mas eles já começaram a transgredir. A própria saída de Elimeleque ali daquele contexto pode ter sido uma transgressão, né? Saíram ali da presença do Senhor, saíram do contexto e foram para uma terra idólatra. Ali Moabe era uma terra idólatra, era uma terra onde haviam cultos com adoração a ídolos, né? Mulheres iam e serviam como dançavam ali para os ídolos, né? Então era uma cultura completamente idólatra. E olha onde que Elimeleque vai enfiar a sua esposa, vai enfiar a sua, seus filhos ali dentro daquele contexto. Então eles também tomam para eles mulheres daquela terra. E olha como muitas vezes nós fazemos isso, né? Nós estamos em situações em que nós tentamos fugir daquelas situações, só que muitas vezes aquelas situações onde nós estamos, o próprio Deus se levanta, né? Para nos julgar, não, mas nos confrontar, né? Tipo assim, chamar Andréia. Olha o que tu está fazendo, Andréia, tu está fora da minha presença, Andréia, tu te esqueceu de mim, Andréia, tu está fazendo pela força do teu braço, volta para mim, eu vou te ajudar, volta para mim, eu vou alinhar o teu passo, volta a olhar para a minha palavra, veja o que eu falo a respeito dos princípios, do aquilo que é correto, daquilo que é justo, daquilo que eu quero que você faça. Então eles fugiram ali daquela seca e aí a história continua. Então imagina, ela foi para lá em questão de 10 anos, 15 anos, né? Porque ali fala que 10 anos depois os filhos se casaram. Meleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas que se chamavam Ruth e Orfa.
cerca de 10 anos depois, então 10 anos após eles se casarem, os filhos morreram. Pode ser que eles tenham ido lá, tenham ficado 15 anos lá naquela terra, e aí 5 anos ficaram ali. Um exemplo, né? Isso aqui não está na palavra, que eu gosto de dar uma viajada também para entender o contexto, o que se passou na vida daquelas pessoas. Então, ali, quando o marido morreu, ela ainda não tinha notícias de que Belém havia melhorado, de que Deus havia lhe curado a terra, de que a terra começou a ser fértil. Somente depois, e nós vamos ler aqui, somente após a morte dos filhos, uma amiga dela então manda lá dizer, né, tá, vai, a terra que Belém começou a florescer, né? Belém começou a dar novamente o alimento necessário. Mas vamos continuar aqui, versículo 6. Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado o seu povo. Antes disso, ela não tinha nenhuma notícia de Belém. Então, ela soube que o Senhor havia abençoado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então, Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moabe. Ela partiu com suas noras do lugar onde havia morado e seguiram para a terra de Judá. A certa altura, porém, Noemi disse às noras: voltem para a casa de suas mães, que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim, que o Senhor as abençoe com a segurança de um novo casamento. Então deu-lhes um beijo de despedida e as três começaram a chorar em alta voz, porque dentro do contexto ali dos princípios do povo judeu, quando morria um filho, né, a nora poderia se casar com o irmão, né, com o outro filho. E assim foi. Tem a história lá de Judá também, que quando Judá tinha 2 filhos, lá quando o filho de Israel, né, o filho de Jacó, Judá tinha, antes do Egito, antes do contexto ali, Judá tinha 2 filhos, e quando o Senhor não se agradou com um filho, o Senhor tirou a vida desse filho, então o segundo filho casou com a viúva do irmão, só que ele não queria dar filho, porque o contexto ali é que quando a viúva do irmão se casa, o primeiro filho do casal vai levar né, é como se fosse a descendência do irmão que morreu, né, daquele que faleceu. Então o irmão ali esse irmão que casou com a viúva lá do outro filho de Judá, ele quando tinha relações sexuais com ela, lançava a semente fora, porque ele não queria fazer parte daquele contexto, ele não queria gerar um filho para o irmão. Então Deus também matou ele, Deus não se agradou dele. Então Judá fugiu, né? Porque o terceiro filho de Judá era mais novo. Então ele prometeu para essa viúva: olha, quando fulano estiver na idade de casar, eu volto a te procurar, volta lá para a casa do teu pai, da tua mãe, né? Fica lá como viúva lá. E na verdade ele deveria estar cuidando dela e ele mandou ela para a casa dos pais. Ele queria afastar ela porque ele achava que era alguma maldição, né? Que o único filho dele ali que havia restado, ele não queria perdê-lo. Então tem todo um contexto ali dentro disso, mas voltando aqui para esse contexto aqui de Noemi e das viúvas, se a Noemi tivesse um outro filho, ela poderia dar ele em casamento para elas. Só que olha o que Noemi fala. Então ela manda elas embora, e aí ela diz o seguinte, versículo 10. Não, disseram elas, queremos ir com você para o seu povo. Noemi, porém, respondeu: voltem, minhas filhas, por que viriam comigo? Acaso eu poderia dar à luz outros filhos? Aquilo que a gente comentou agora há pouco. Que cresceriam e se tornariam seus maridos? Não, minhas filhas, voltem, pois sou velha demais para me casar outra vez. E mesmo que fosse possível me casar esta noite e ter filhos, o que aconteceria então? Vocês esperariam que eles crescessem, deixando assim de se casarem com outro homem? Claro que não, minhas filhas. Essa situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Então Noemi entendeu ali que a mão do Senhor estava sobre ela dentro daquele contexto, porque a família dela foi totalmente perdida, né? O que ficaram ali foram as noras que eram moabitas.
Então, versículo 14. Choraram juntas mais uma vez. Orfa se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Olhe, sua cunhada voltou. E aí continua. Olhe, sua cunhada voltou para o povo e para os deuses dela, disse Noemi a Ruth. Você deveria fazer o mesmo. Ruth respondeu: Não insista comigo. Quando o Senhor coloca algo no nosso coração, quando o Senhor move a sua mão, quando o Senhor derrama da graça dele sobre pessoas que nos estendem a mão, pessoas que olham para nós com outros olhos. Imagina que Noemi voltando uma caminhada em torno de 5, 7 dias, de volta ali para Belém, em torno de 130, 170 quilômetros, uma média assim, caminhando a pé para Belém, já era velha, né? E ela liberou ali a sua consciência, ela pensou, não, eu tenho que liberar as minhas noras, né? Elas são novas, elas ainda podem refazer as suas vidas, as suas famílias ali estão em Moabe, né? Agora eu perdi tudo, eu estou nas mãos do Senhor, eu estou à deriva, né? A providência dele, a vida ou morte, o que ele me der, eu estou aceitando, né? Ela tinha essa consciência. E aí, olha o que Ruth responde para ela: Não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Aonde viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo e o seu Deus será meu Deus. O seu Deus, o nosso Deus. Ela largou todos os outros deuses dela e ela colocou um único Deus como Deus único dela. Isso é lindo, gente, é lindo demais. 17. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela, não insistiu mais. Que prova de amor é essa, hein? Que prova de amor a Deus, que prova de amor a Noemi, que prova de amor é essa? 19. Então as duas seguiram viagem. Quando chegaram a Belém, toda a cidade se agitou por causa delas. Será que é mesmo Noemi? Perguntaram as mulheres. Provavelmente Noemi estava ali, saiu plena e bela ali da cidade, né? Mas voltou envelhecida, voltou amargurada, voltou triste, voltou totalmente sem posse, sem nada, porque estava ali num contexto onde os filhos, enquanto os filhos trabalhavam, ainda geravam sustento para ela, né, e para as outras filhas, como viúvas, né, mas os filhos morrendo não tinham quem gerasse o alimento para elas, e ainda vivendo num contexto de seca que Moabe estava. E aí, versículo 20, não me chamem de Noemi, respondeu ela, chamem-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Cheia eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Por que me chamar de Noemi se o Senhor me fez sofrer e se o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim? 22. Assim Noemi voltou de Moabe acompanhada de sua nora Ruth, a jovem moabita. Elas chegaram a Belém quando começava a colheita da cevada. Eu vou finalizar aqui porque nós já ultrapassamos um pouquinho, mas veja, amanhã nós vamos falar sobre Ruth novamente. A transformação, a mudança que Deus fez ali na vida de Ruth e na vida de Noemi, dentro desse contexto histórico aqui, dentro dessa verdade. Então, o nosso Deus, quando nós nos quebrantamos e olhamos para Ele em obediência, quando nós nos quebrantamos e nos arrependemos das nossas falhas e buscamos nele a luz necessária, a alegria necessária para que as nossas vidas sejam transformadas, para que nós possamos sair de poços fundos. E essa semana eu ainda ouvi uma pessoa falando, onde ela dizia, não existe nenhum poço fundo onde o Senhor, onde Jesus não pode nos resgatar. Não existe nenhuma destruição, nenhuma queda, nenhum conflito onde Jesus não possa nos resgatar, onde Ele não possa nos trazer novamente à vida.
nos trazer novamente o ânimo, nos trazer novamente a cura, a saúde, seja seu problema uma doença física, se o problema seja uma destruição na família, o Senhor Ele vem e traz o renovo para nós, mas nós precisamos ser intrépidos, nós precisamos ser ousados, nós precisamos avançar, nós precisamos declarar a vida que há na vida deste Deus poderoso para que nós possamos então seguir olhando nos olhos dele. E o testemunho, a Bíblia, ela é toda cheia de testemunhos vivos. Eu sou uma pessoa que adora olhar testemunhos. Os testemunhos parece que quando a pessoa fala comigo a respeito dos seus testemunhos, aquilo fica vivo na minha mente, na minha memória, e aquilo me dá uma força. E da mesma forma, a Bíblia é cheia de testemunhos. Então vamos conhecer esses testemunhos, vamos conhecer essa força, né? E vamos levar isso para as nossas vidas. O Senhor, Ele pode reconstruir casamentos, o Senhor, Ele pode dar saúde, o Senhor, Ele pode trazer portas de emprego, o Senhor, Ele pode mudar decretos de falência, decretos de morte, decretos de falência financeira. O Senhor, Ele pode mudar decretos de perda de relacionamentos. O Senhor pode mudar tudo. Mas nós precisamos confiar, nós precisamos obedecer, nós precisamos estar alinhados diante do caminho da verdade, da justiça que vem dEle. E eu vou finalizar aqui com essa palavra. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo, te agradecemos por essa palavra, te agradecemos pelo teu amor infinito, te agradecemos por essa mensagem, Senhor. Senhor, continua nos avivando através do livro de Ruth, Senhor. Como é lindo ver, Senhor, que o teu toque, Senhor, pode fazer com que pessoas se levantem para nos ajudar. Como é lindo ver, Senhor, como o teu toque, Senhor, pode mudar rotas, Senhor, e nos fazer levar a rotas onde o Senhor vai construir ali uma nova vida, uma nova história, Senhor. Eu amo, Senhor, a tua palavra. E eu te agradeço, Senhor, por ter a oportunidade, a liberdade de estar olhando todos os dias para ela. Senhor, se conosco nesse dia, Espírito de Deus, ministre em nossos corações e nos ajuda onde nós somos fracos, para que nós possamos nos alinhar e então estarmos em santidade cada vez maior, Senhor, na Tua presença. Nós recebemos hoje de Ti a porção necessária, o alimento necessário para conduzir este dia, Senhor, que é o dia mais importante. Se conosco, meu Deus, e nos ajuda, porque somos falhos, somos fracos, somos pecadores. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Até amanhã, então, se Deus quiser.